hello guys, and it's Coach Esteban 101 speaking over here. Hoje eu vou trazer para vocês um dos meus grandes segredos com relação ao aprendizado das línguas, especificamente o inglês. É a maneira ou a sacada que eu tive de compreender como funciona a língua, no seu core, no seu núcleo, qual que é a estruturação da língua. E você, sabendo essa estruturação da língua, facilmente conseguiria aprender o inglês sozinho, sem a ajuda de professor, mentor, escola, nem nada assim por diante. Só faltaria a disciplina de você fazer o que deve ser feito para que isso aconteça. Agora, esse é o meu entendimento da língua, foi de uma maneira que eu compreendi que funciona a língua. Então, possivelmente vocês possam conhecer pessoas que tenham uma visão similar ao Coach Esteban 101. Não está errado, é um entendimento que eu tive da junção de vários conhecimentos que eu tenho tido ao longo do tempo. Só lembrando, então, tem sido ao longo de 27 anos em contato com a língua, e esses 27 anos com a língua tem me ensinado as variações inúmeras que tem a gramática inglesa. E como eu não gosto muito de sempre estar ensinando regra gramatical, ou de estar ensinando estrutural, vamos aprender o passive voice. O passive voice, quando você aprende dessa maneira, então você fica com a estrutura. Ah, mas eu tenho que usar o passive voice ou não tenho que usar o passive voice? Então passa a ser mais importante o nome gramatical do que a estrutura e o uso dela. Então por isso que eu não concordo muito com o tema de nomes. E eu fiz algumas alterações nesse tipo de coisa para que dessa maneira os meus coaches, meus clientes, as pessoas que estão em contato comigo e hoje vocês saibam meu tal segredo de como você pode aprender inglês sozinho. Como você poderia aprender inglês sozinho? Squawk. É isso aí. Simples. É uma sigla de quatro palavras, 4 composições. Squawk. E essa sigla, ela é a frase mais simples do inglês. Vamos pensar numa edificação, como se fosse um prédio. Quando você tem um prédio, a primeira coisa que eles fazem é lá colocar umas estacas lá embaixo no chão, depois de ter preparado a terra toda, para que tenha uma fixação forte, que ele esteja realmente com uma base sólida. E o squawk é a tua base sólida, porque depois enfeitar, aprender expressões novas, colocar detalhes de pronúncia ou falar que não com a cadência que você quer, que a cadência é quando você não fala como um robô. Tudo isso é o primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar e assim por diante, que você pode no seu prédio ter piscina, pode ter academia, pode ter um monte de coisa, que todo esse tipo de expressões fancy que as pessoas usam ao momento de falar a língua. Ou até você pode ter coisas que os outros prédios não têm. Conectores top na hora de você falar sobre business English e assim por diante. Só que às vezes existem edificações que elas são construídas com esses estándares, mas não tem uma base boa. Então o que acontece? Você pode ter uma academia, mas ela está caindo a pedaços, porque lá no seu prédio não tem base forte. Então de aqui é que vem tudo. Saiba isso, conheça isso e você poderá falar a língua. Então vamos conhecer cada um desses itens, o que é e como que pode ser usado no inglês. Alright? Let's go! O primeiro item do squawk é o subject. Subject é o sujeito. Então, toda frase em inglês deve ter um sujeito, deve ter uma pessoa que esteja fazendo ação. E essa pessoa, normalmente, quando não tem um nome próprio, como Esteban, ou meu prédio, ou minha filha, ela está dividida em 7 pessoas. Vamos ver quais que são. I, you, he, she, it, we and they. I, you, he, she, it, we, they. Eu, você, ele, ela, isso, tudo que não tem vida, isso, pode ser a parede, pode ser o telefone, we, nós, they, eles, elas.
Existe um outro vocês, que seria o you aqui, we, you, they, porém, ele funciona absolutamente igual para tudo em inglês. Então eu tirei tudo isso aí é enfeite. Porque é a mesma coisa, você repetir a palavra aqui, porque tem os singulares e os plurais, mas daí não precisa isso, é um you, para todos funciona igual. Alright, guys? E toda frase tem o seu sujeito, a pessoa que está realizando essa frase. Logo temos um keyword. Keyword. O keyword é a revolução do negócio aqui. Olha, então presta muita atenção. Esse keyword tem gente que chama... Não tem gente, aliás, tem... gramaticalmente falando, pode ser chamado de verbo auxiliar, modais e assim por diante. Eu nem sei todos os nomes de todos eles. Então, o keyword eu chamo de conjugador. O conjugador, ou a palavra-chave, é a palavra que te conjuga a frase. Olha só que negócio estranho. Então vamos lá. Presta muita atenção, conjugador, ele te diz em que ponto está a frase. Então, o inglês, ele não funciona que nem o português e o espanhol. O português e o espanhol, o tempo da frase, ou saber em que posição do tempo, da linha do tempo você está, depende do final da pessoa aqui, ó. Então, por exemplo, eu jogo, tu jogas, nós jogamos, vosotros jogais, entende? Isso é uma coisa que vai mudando ao longo da pessoa. Então você sabe a conjugação de uma frase ou o tempo verbal de acordo com isso. No inglês, não. No inglês é igual para todo mundo. Então, se você coloca uma palavra, você jogou toda essa frase para um tempo verbal. Uma palavra só, é uma palavra conjugadora. Olha só a simplicidade da língua. O que os caras fizeram lá atrás? A pessoa que tenha feito ao longo da evolução da língua, o que foi acontecendo? Ele fala uma frase, olha só, vamos colocar uma palavra e toda essa frase vai para o passado. Agora vamos trocar essa palavra e vamos colocar uma outra palavra e toda essa frase vai para o futuro independente da pessoa. Então, uau! É um negócio mega simples. Olha só, keyword. Vou dar um exemplos de keywords aqui. Não vou colocar todas não, porque senão vou ficar aqui meia hora fazendo só keywords. Exemplos de keywords. Temos keywords tais como did, é a palavra do passado. Então, se você vê o did numa frase específica com uma pessoa, do lado de uma pessoa, significa que essa frase está no passado. Claro, dentro de cada um desses keywords existe alguma regra, eles têm suas particularidades. Vamos dizer, como se fosse todo mundo do mesmo país, mas cada um tem a sua região. Então, são regiões. Por exemplo, aqui tem as suas particularidades. Eu não vou entrar direto no did, porque não é vídeo sobre isso. Temos o would, ele tem suas particularidades. Então, o would é quando você coloca ia no final de cada uma das ações. Eu jogaria, eu pularia, eu beberia, eu estudaria. Quantas vezes você já usou essa frase? Eu estudaria, mas, porém... Will é o futuro, é a palavra do futuro, palavra-chave do futuro, conjugador do futuro. Have é o conjugador do perfeito. Eu tenho feito, I have done. Eu tenho brincado, I have played. Depois vou fazer uns exemplos para que vocês vejam. E o must é a palavra que diz deve, é uma obrigação. Então, são 5 exemplos de palavra-chave que você pode ver como quando coloca uma vez essa palavra ali dentro da frase, muda a frase toda para aquele tempo verbal, aquele momento específico, situação específica na língua que você quer falar. Depois da palavra-chave do conjugador vem o negócio óbvio, que é ação, action, comumente chamado verb. Então, o verb ou action, ele é a palavra seguinte dentro dessa estrutura para que você possa ter uma frase simples no inglês. Então, qualquer tipo de ação. Eu já falei algumas anteriores exemplos, mas brincar, correr, pular, tocar música,
falar, estudar, mexer, entende? Explicar. Todos esses tipos de ações estão presentes nas suas frases para direcionar o que está fazendo a pessoa. Basicamente, o que está fazendo a pessoa. Então, vou dar alguns exemplos de ações aqui, né? Tendo ação na frase, lembrando, pessoal, por favor, isso aqui é a base do prédio. Tem frases que você tem estruturas bem avançadas que você não precisa fazer desse jeito, você pode fazer de jeitos 100% diferentes. Então, se você vai me dizer, cara, mas eu já sei disso, e se você tem uma frase onde o objeto está tal coisa, não muda tal. Não, eu estou falando base, pessoa que está iniciando a falar inglês, está começando a falar inglês, você não começa pela cobertura. There you go, my friend. E temos, por último, o complemento. Eu chamo de linguiça também, porque às vezes o complemento simplesmente é encher linguiça. Então, o complemento ele te diz onde que está acontecendo essa ação, ou por que está acontecendo essa ação, whatever. Ele está complementando. É uma coisa que não é absolutamente necessária numa frase, porque você pode ter frases do tipo I will speak, eu falarei. Mas você não diz o que você vai falar. Então, I will speak English. O English é o complemento, é a linguiça. Ele está enchendo ali a frase. Good? Então, por exemplo, alguns exemplos de complemento nas frases pode ser in the morning, at night e alguns outros. Então, temos alguns exemplos de como você pode complementar a sua frase desse jeito aí. Olha só, os quack. Olha como funciona de legal esses quack aqui. Eu posso fazer uma frase aqui para vocês rapidamente. I will drink at night. Eu beberei à noite. I will drink at night. Eu beberei à noite. Olha só um outro exemplo aqui simples. She would speak in the morning. Ela falaria de manhã. She would speak in the morning. Ela falaria de manhã. Então são simples maneiras de você criar uma frase. Squawk. Simplicidade absoluta na estrutura. Alright, guys, e esse foi a primeira parte do nosso vídeo sobre o segredo, um dos meus segredos para aprender línguas, especificamente o inglês, e é o squawk. A frase mais simples que você pode fazer na língua e entender a estruturação dela e como isso pode te ajudar a você mesmo falar a língua e, por que não, aprender o restante das estruturas, ou seja, compreendendo bem o conceito do squawk, você não precisará de tutor nenhum, escola nenhuma, nada assim por diante. Good? E lembrando, seria subject, keyword, action, complement. Sujeito, que seria I, you, he, she, it, we, they, ou mudando por um pronome, né? Por um nome específico. O keyword ou conjugador, palavras tais como do, did, does, will, must, could, should, would e assim por diante. Action, qualquer verbo no mundo, incluso to be. E complement, ou da maneira que você quer complementar essa frase ou esse conteúdo. Alright, guys? That's it for today. No nosso próxima parte, na parte número 2 desse vídeo, vocês conseguirão compreender o segundo conceito que vai te facilitar o aprendizado do inglês e outra segunda grande sacada junto com algumas estruturas e exemplos do squawk, do uso do squawk na prática. Alright, guys? That's it for today. Coach Esteban 101 speaking over here and bye.